Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Você tem também um acesso supraclavicular para subclávia, né? É um acesso que é pouco utilizado e você vai então funcionar em direção ao mamilo contralateral, né? Agulha introduzida rente à borda superior da clavícula, na bissetriz do ângulo formado por esta e o bordo medial do músculo esternocleidomastoide, sendo direcionado para um ponto entre o mamilo contralateral ou porção média do manubrio external. Então, assim, o risco de pneumotórax, de punção inadvertida de outros órgãos é bem alto aí com esse acesso, mas é importante saber a descrição. As vantagens do acesso da subclávia: a anatomia é mais fixa, no estado de choque e hipovolemia ela não colaba, o local é relativamente imóvel, o curativo fica fixo, menor perda acidental de catéter. A desvantagem são os riscos de complicações, né? Com pneumotórax, hemotórax, não é compressível manualmente, o acesso cirúrgico fica mais complicado e é mais difícil fazer guiado por ultrassom. As complicações são punção acidental da subclávia, formação de hematomas, pneumotórax, hemotórax, quilotórax, especialmente as punções do lado esquerdo, você pode acabar puncionando o ducto torácico, embolia aérea, trombose, flebite, sepse, mau posicionamento do catéter e lesão cardíaca pelo catéter. A veia femoral também é um acesso muito utilizado, principalmente na emergência, né, ou quando você tem problemas nos acessos membros superiores. É bem fácil o acesso, né, o membro inferior deve ser levemente abduzido e a agulha introduzida cranialmente num ângulo de 45 graus em relação à pele, cerca de meio centímetro medialmente a artéria femoral. Então, palpa o pulso, medialmente a artéria femoral, 1 centímetro abaixo da prega inguinal, 45 graus, tá? Ou 5 centímetros abaixo do ligamento inguinal. Essa é a punção femoral. As vantagens: é muito fácil, né? É superficial, tem baixo risco, a compressão é fácil, o acesso cirúrgico também permite a passagem com baixo risco de catéter de grosso calibre, né? E na RCP, na reanimação, né, pode ser muito útil aí nas urgências, né? As desvantagens é que é mais difícil com ultrassom, maior risco de sepse e um catéter de longa permanência na femoral também aumenta muito a chance de TVP, de trombose, né? As complicações mais frequentes são punção inadvertida da femoral, hematoma, trombose e flebite séptica. Esse é para o acesso, né? Acesso de longa permanência que eu falei da trombose. E a punção guiada por ultrassom. Então, o acesso guiado sem ultrassom hoje, na prática médica, não se justifica, né? Vários guidelines, publicações da importância de utilizar ultrassom. Então, hoje a maioria dos hospitais, né, disponibiliza ultrassom e a gente precisa buscar o aparelho sempre que for pegar um acesso, não importa se é um acesso central simples, tentar fazer guiado por ultrassom, tá? Não tem justificativa não usar. E os guidelines, eles falam, né, que o consenso é muito alto e o grau de recomendação é forte e nível de evidência é A, na maioria dos casos, às vezes B, tá bom? Então, tanto para adulto quanto para criança, né? Quando você usa ultrassom, você tem menos complicações, tá? Guiado por ultrassom. Reduz a falha no risco de punção, reduz o risco de punção arterial, reduz o risco de hemotórax, reduz o risco de hemorragia, aumenta a chance de uma punção única, reduz o tempo do procedimento, né? Então, um exemplo aqui de uma punção guiada, esse vídeo pelo Manuel, que está na nossa equipe, consegue ver ali uma punção fora de plano, né? Mas na verdade oblíqua. Então ele funcionou, passa o guia e aí pega o ultrassom e confere o posicionamento do guia, tá bom? Então, é bem simples, vale muito a pena fazer. As técnicas de punção, isso daí não está descrito no livro, eu não vou adentrar nisso daí que é um pouco mais avançado, tá? Os detalhes que tem no capítulo do Brito. Ele não indica Trendelenburg de rotina, então ele descreve lá que os estudos não mostraram evidência e tal, que é uma prática que a gente faz muito, né? Tanto para punção quanto para retirada, para evitar qualquer risco de embolia aérea, né? Então eles não indicam, né? Mas eu acho super importante prestar atenção nisso daí, né? Na sua prática diária, mas para a prova você perceber que não tem uma indicação formal de fazer.
Novamente, né, eles falam que a subclave é a primeira opção, então bastante atenção. Né? E em relação ao ultrassom, ele descreve que o ultrassom Color Doppler para punção apresenta menos complicações e por isso deve ser estimulada. Então ele não bate o martelo que deve ser obrigatório o uso do Doppler, né? Fala que é para ser estimulado, mas hoje a prática médica atual não se justifica tentar pegar acesso sem ultrassom, não sei que não tem o aparelho, tá? Além disso, ele cita alguns sítios de acesso complexos, como veia ázigo maior, veia cava superior, átrio direito, veia gonadal, veia cava inferior. Né? Isso é muito complexo, muito avançado, dificilmente vai cair questão relacionada a isso, mas saber que existem outros tipos de acessos complexos também, tá bom? Infecção e trombose são as principais complicações, e ele descreve no capítulo de 3 a 60% de complicação, né? Então, bem amplo aí. Ele indica a subclave como primeira opção, né? Como eu falei do ultrassom. Os catéteres centrais. Então, os catéteres centrais dividem-se de acordo com a função que se destinam, né? Então, você tem os catéteres de diálise, né, que são shunts externos, com uma via aferente e eferente para diálise, como o duplo, triplo lumen e o permicate, né? Então, você tem os catéteres específicos de diálise. Você tem os catéteres específicos para quimioterapia, por exemplo, o Portocat, né? Os catéteres mistos, que pode usar para nutrição parenteral, às vezes para quimioterapia. Então, o catéter de Hickman, de marca-passo temporário, o Swan-Ganz, o PICC. Então, ele tem várias funções, tá bom? E alguns acessos de exceção, né? Uma venostomia e umbilical. Então, você tem a classificação centrais e periféricos e curta e longa permanência. Então, os periféricos são aqueles catéteres mais simples, né? Sobre agulha, montado sobre agulha metálica. Os centrais podem ser não implantáveis, semi-implantáveis ou totalmente implantáveis. Né? Então, um exemplo aqui dos catéteres, né? O Gelco, né? Até 4 dias, um catéter de curta duração central até 3 semanas, uma PICC, né? Até 12 meses, ele coloca no livro, né? Os semi-implantáveis podendo ficar de meses a anos, né? Que são o Hickman, por exemplo, né? E o totalmente implantáveis, que é o Portocat, podendo ficar por anos, né?